Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje nós vamos tratar de um assunto que talvez alguns considerem extremamente básico, mas básico é aquilo que a gente já conhece. E como muita gente não conhece certas coisas, a gente resolveu apresentar aqui como fazer uma boa furação usando uma furadeira elétrica portátil, tá? Então, vou fazer algumas recomendações que, como recomendações, eu recomendo que sejam seguidas para que fazer furo seja só alegria. Então vamos lá. Primeiro, você vai fazer a fixação da broca no mandril, né? Então, quando você colocar a broca, ao invés de fazer todo o aperto só num dos furos, aqui de colocação da chave de mandril, você faz em todos eles. Isso para garantir o quê? A melhor centragem e o melhor aperto, o aperto mais distribuído possível entre as castanhas do mandril. Por que isso? Porque dependendo do tipo de equipamento que você tem, da marca, do desgaste, às vezes as castanhas elas não se movimentam de maneira uniforme. E aí você não tem a garra, a pega da broca sendo feita de maneira adequada. Perfeito? Muito bem. Uma vez que você fez isso, né, e aí buscou garantir a pega adequada da broca, vamos para a segunda recomendação, que é a seguinte. Vamos dar uma olhada nesta broca aqui girando. Olhem a ponta da broca como está bem centrada. Agora, eu montei aqui errado de propósito, para vocês verem, uma outra broca numa outra máquina. Olhem o chamado efeito bailarina. Ok? Quando é que isso aqui acontece? Isso acontece quando a broca não ficou bem centrada entre as castanhas do mandril, ou então quando a broca está empenada, está excêntrica, tá? Então, você fez o assentamento da broca, travou, girou. Se ela tiver com esse efeito bailarina, fazendo esse giro assim, tá? Verifiquem, tirem de novo, coloquem de novo, verifiquem se a centragem foi bem feita. Se a centragem foi bem feita e ela continuar apresentando esse problema, esse efeito, é sinal de que a broca está empenada, tá? E aí ela deve ser, se vocês tiverem paciência e a manha, corrigida ou então substituída, ok? Então, essas foram as duas primeiras recomendações. Terceira recomendação. Para que você não fique com a broca querendo passear enquanto você está fazendo o furo, na hora de você começar o furo e aí você furar no lugar errado, a próxima recomendação é: vamos garantir que a furação vai ocorrer onde a gente quer. E como é que a gente faz isso? Primeiro, marcação. Eu vou usar aqui a marcação com uma caneta, tá? Que só deverá ser feita se você for fazer uma limpeza razoavelmente profunda através de lixamento ou através de plaina na tua superfície. Caso contrário, use um lápis ou uma lapiseira para fazer essa marca. Então, você vai identificar claramente o ponto em que você quer fazer a furação, tá? Vou usar aqui esse gabarito que nós vamos mostrar depois. Então, aqui eu estou dizendo, aqui é o X do negócio, aqui é onde está escondido o tesouro. Não precisa fazer esse baita X desse tamanho aí, mas tem que fazer um X razoável, visível, que você garanta onde é a tua furação, ok? Feita essa marcação bem identificada, você vai usar uma dessas duas ferramentas, ou um punção com a ponta devidamente feita, bem feita, certo? Ou então um furador, tá? Um furador de marcenaria. E aí, o que é que você vai fazer? Se for com punção, você vai colocá-lo bem no centro e puncionar. Se for com furador, a mesma coisa, você vai colocar bem no centro, certo? E no caso, pressionar. É o que eu estou fazendo aqui. E o objetivo dessa marcação é garantir que, quando eu vou fazer meu furo, tá? A broca não vai sair passeando, né, estragando a superfície e fazendo furo em lugar errado. Então isso aqui garante o posicionamento do furo. Perfeito?
A próxima recomendação diz respeito a fazer furo transpassante, um furo que atravessa a peça. Se você tiver que fazer um furo desse tipo, você tem que calçar a saída da broca, porque senão existe uma grande chance da broca arrebentar as fibras e você acabar com um estrago na superfície no ponto de saída da broca. Nada melhor do que a gente mostrar que uma coisa funciona do que fazê-la. Então é o que a gente vai fazer agora. Eu assinalei aqui, funcionei 2 pontos para fazer um furo com passagem de broca, né? Um transpassante sem apoio. Olhem aqui a qualidade do acabamento, certo? Houve aqui, levantou, né, o material. E agora eu vou fazer o mesmo furo com apoio. E com a mesma velocidade, a mesma falta de carinho. Olhem aí, certo? Também o furo feito também sem carinho nenhum, né? Com alta velocidade e não houve o arrebentamento de fibra como houve no primeiro furo. E dependendo do caso, esse arrebentar de fibras pode ser muito mais grave do que aquele que eu mostrei aqui. Pode ser que você não esteja com a broca bem afiada ou um material não tão suave, né, ou fácil de furar, como é o caso do Pinus. Então pode acontecer do material arrebentar bem mais. Muito bem, a próxima recomendação diz respeito a você fazer furo inclinado, tá? Então, você não dispõe, por exemplo, de uma furadeira que permita a angulação da mesa, quer num plano, quer nos dois, e você precisa fazer um furo inclinado. O que você vai fazer? Você vai fazer um gabarito como esse aqui. Eu estou mostrando aqui um pedaço do gabarito, tá? Esse gabarito tem este bloco. No bloco é feito um corte que apresenta o ângulo que você quer com a superfície na qual você vai fazer o furo, certo? E aí, esse bloco, né, com o furo que vai servir como guia para a guia da broca, vejam aí, né, ele é colado a este outro bloco aqui, cuja função é dar sustentação para o bloco guia da broca. No caso, eu disse que esse gabarito está incompleto, porque eu deveria usar outra peça dessa aqui do outro lado para fazer um duplo apoio para o meu bloco de guia da broca, tá? Coisa que eu não fiz aqui para poder mostrar para vocês como é o gabarito, perfeito? Vou mostrar agora o uso dele, né? Digamos, por exemplo, que eu queira fazer um furo inclinado nessa peça aqui, né? Para que eu garanta a posição, no meu caso aqui, vou travar. Vejam aí o furo inclinado, né, de acordo com aquele ângulo que eu coloquei no gabarito, né? Deem uma olhada, perfeito? Muito bem, eu vou preparar o cenário aqui para as próximas furações, para a gente falar sobre as próximas recomendações, e eu volto já já. Muitas vezes você precisa fazer um furo numa peça e aquele furo em que nada pode dar errado, a superfície tem que ficar linda, né? Quando for esse o caso, tá? Que você tem que ficar um furo em que nada de errado pode acontecer em nenhum ponto dele, nem na superfície, você vai proteger a superfície a ser furada com uma fita, e no caso eu recomendo uma fita crepe de boa qualidade. Essa aqui é uma Blue Tape da 3M, tá? Eu estou dizendo a marca e o nome porque eu não conheço outra que faça isso tão bem, ela adere muito bem na superfície sem deixar cola. Então, por que eu coloquei ela aqui? Para proteger a superfície que vai ser usinada. Eu vou fazer um furo sem a fita e com a fita para vocês verem a diferença, ok?
Vocês vejam que foi um furo assim meio selvagem, meio animal, sem cuidado nenhum, né? Só o puncionado. Olhem a diferença das duas superfícies, tá? Então, se você precisa fazer um furo com cuidado para deixar a superfície muito bacana, tá? Vai lá, paciência, pega uma fita crepe de boa qualidade e coloca ali, porque isso dá uma proteção para as fibras na hora que elas são cortadas, ok? Vou preparar uma outra instalação aqui para a gente fazer a nossa última recomendação. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessa furadeira aqui, tá? Essa furadeira quebrou o nariz de um amigo meu, tá? E a gente pensa que furadeira é uma máquina simples, na realidade não foi. A furadeira sozinha não faz isso, ela não é nenhum Mike Tyson e nenhum campeão de UFC, né, para andar por aí quebrando o nariz das pessoas. O que aconteceu é que esse amigo teve um travamento de broca durante uma operação de furação, tá? E é disso que a gente vai falar agora. Quando vocês tiverem que fazer uma furação profunda, especialmente, tá, com brocas de grande diâmetro, tá? Então, pode ser com broca de grande diâmetro ou pode ser com broca de pequeno diâmetro também. Essa recomendação vale para as duas. É que no caso das brocas de maior diâmetro, o problema é mais grave, tá? A chance de acontecer um problema é maior. O que vocês têm que fazer? Vamos fazer uma furação de grande profundidade, vocês não vão fazer tudo de uma vez. Vocês vão furando e puxando a broca, o equipamento um pouco para cima, para fazer a retirada de cavaco. Por quê? Se o cavaco ficar lá, ele pode causar queima, ele pode causar travamento, e aí pode causar alargamento do furo, tá? E em causando o travamento, né, você pode estragar a broca, mesmo quebrar a broca, ou fazer com que a máquina dê um contragolpe e acabe machucando você. Perfeito? Então vou mostrar agora como é que a gente deve fazer um furo de grande profundidade, ok? Vamos lá. Quando a gente faz esse movimento repetido de tirar a broca, você está refrigerando a ferramenta de corte, você está fazendo a saída de cavaco e aí impedindo todos esses problemas que eu citei e que podem acontecer. Digamos que a gente queira unir essa peça a essa aqui, tá? Mas a gente não quer que o parafuso fique aparecendo, ou então a gente tem um parafuso de comprimento não suficiente. Se ele ficar na superfície, ele não vai dar um comprimento de rosca adequado, né, para tracionar essa peça contra essa. O que eu faço nesses casos? Eu faço um furo que permita a cabeça do parafuso penetrar na primeira peça, que vai ser unida à segunda, certo? Qual é a sequência de broca que a gente tem que usar para fazer isso? Eu tenho que fazer primeiro o furo maior e depois o furo menor. Se eu fizer primeiro o furo menor e depois o furo maior, o que vai acontecer é que quando a broca maior for colocada no furo onde não tem material no centro, tá? Porque esse material foi removido pela primeira broca, ela não vai encontrar resistência e você não vai controlar a furadeira. A furadeira vai avançar pela peça, ou a peça vai subir, ou você vai atravessar a peça, quer dizer, de qualquer forma a peça vai ser atravessada, tá? Para exemplificar, e como sempre, nada melhor do que a gente mostrar o que acontece, vamos fazer o furo primeiro na sequência correta e depois na sequência incorreta, ok? Eu vou fazer um furo nesta peça, que tem aproximadamente 2,5 centímetros, então eu vou buscar furar até a metade da profundidade, ok? Num caso e no outro. Então vamos começar primeiro da forma correta.
Vejam aqui que eu tive absoluto controle do equipamento, né, da furadeira, para ir com furo até onde eu queria, né? E aí eu posso concluir agora fazendo a furação com a broca de diâmetro menor. Vejam aí agora, certo? Os dois furos. Agora vamos fazer a sequência incorreta, tá? Eu vou fazer primeiro o furo menor, furo de passagem para o parafuso, e depois eu vou tentar pilotar o meu equipamento para fazer o furo para a cabeça apenas na metade da espessura. Está aqui feito o furo de passagem, né? E agora eu vou tentar controlar o meu equipamento aqui. Vocês veem que a situação é tão grave. Olha o que aconteceu, tá? E eu estava com todo carinho segurando o equipamento para tentar regular a profundidade. Eu quase atravessei a peça, perfeito? Então, quando tiver que fazer esse tipo de furação, primeiro, broca de diâmetro maior, depois, broca de diâmetro menor, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior Marcenaria Fina no Facebook e no YouTube. E não deixem de consultar a nossa página no Facebook, onde o nosso calendário de cursos presenciais vai estar sendo sempre anunciado, ok? Então, vamos juntos?